Então, começando a nossa gravação, mulheres, nós vamos falar sobre gerir os pensamentos, né? Ontem nós refletimos sobre o cuidado que nós devemos ter com as informações que chegam até nós através do ambiente em que nós vivemos. Falei do ambiente de tudo aquilo que consumimos, né? De filmes, de músicas, né? E a aula de hoje só vai mesmo complementar e consolidar aquilo que eu falei para vocês ontem, tá? Então, todas as informações captadas pelos nossos sentidos, elas são levadas e instaladas no nosso cérebro, né? E daí geram imagens para ficar mais fácil ele associar quando ele precisar utilizar mais à frente, tá? Então, nós humanos, nós somos a única espécie que pensa e que tem consciência dos pensamentos, né? Nenhuma outra espécie no planeta tem essa consciência dos pensamentos igual nós seres humanos. E esse é um dos privilégios do ser humano, né? De poder, através dos pensamentos aí, conseguir até mesmo alterar a nossa realidade. E aí eu pergunto, vocês sabem o que é um pensamento? Olha só, vocês têm aí instaladas no cérebro de vocês todas as informações, né, captadas pelos sentidos. Quais são os sentidos? Né, audição, visão, tato, paladar, né? Está tudo aí guardadinho no seu inconsciente. Por exemplo, digamos que eu moro na África, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu moro na África e, sendo ainda uma criança, alguém vai lá e me apresenta uma maçã e me diz assim: ó, isso aqui é uma maçã. E ali eu pego aquela maçã, né, cheiro aquela maçã, olho para ela, e aí a pessoa diz: agora você come. Depois que eu peguei ela, né, textura, vi a cor, o formato, senti o cheiro. Aí eu vou comer para sentir o gosto, o paladar daquela maçã, né? Aí eu olho, entendi. Isso aqui é uma maçã. Todas aquelas informações do formato, da cor, do cheiro, do tamanho, fica tudo aquela mensagem registrada no meu cérebro. E aí vamos dizer que passa dias, passam meses, passam até anos, né? E até que um dia eu cresço, estou lá na feira, né, passeando, olhando as coisas para comprar e tal, com vontade ali, talvez até em saudade, pensando assim, poxa, nunca mais eu vi aquela maçã, né? Eu quero uma maçã, eu tô com vontade de comer uma maçã, porque eu cresci, nunca mais eu comi daquela maçã gostosa que eu comi quando eu era criança. E aí, de repente, eu tô andando na feira e de longe eu consigo ver aí um monte de frutas. De longe aí eu vejo no meio de vários tipos de frutas, eu consigo ver uma fruta com as mesmas características da maçã. E aí, nesse momento, gente, ocorre uma transmissão elétrica no pensamento, né, de informações, de que eu estou vendo ali, né, é, algo que no meu cérebro já tem uma informação e ele vai associar aquilo que eu estou vendo naquele momento com as informações que eu já tenho sobre maçã no meu cérebro instalada. E aí, os nossos pensamentos são assim, tá? Eles são influenciados por um conjunto de informações que nós já temos guardados aí, já trazemos de nossa história, né? Desde a infância, adolescência, juventude. Então, o pensamento, ele é essa transmissão elétrica. Você viu, você ouviu, você percebeu, o seu cérebro vai pegar aquela informação, os seus sentidos, aliás, vai pegar aquela informação, jogar para o seu cérebro. E aí seu cérebro vai fazer um vasculhamento para ver se tem algo parecido lá instalado nele, se tem algo parecido com aquilo que você acabou de ver, aquilo que você acabou de ouvir, né? Aquilo que você acabou de sentir. Então, o pensamento é essa transmissão elétrica de informação entre os neurônios. E a partir daí surgem palavras, surgem as imagens, surgem aí as ideias na nossa mente que se projetam para a experiência através dos nossos comportamentos, tá? A partir aí do momento em que aciona uma emoção. Então, junto tem as informações, essas informações
vai fazer uma associação do que tem no nosso cérebro, que vai criar uma imagem, e dessa imagem você vai ter uma emoção, né, ou de saudade, ou de alegria. Nossa, que alegria, eu vi a maçã, agora eu vou comer. Então surgiu uma emoção ali, e junto dessa emoção é que vai trazer um comportamento. Ou eu vou pular, ou eu vou correr em direção à maçã para comprar a maçã, né, ou pegar essa maçã. Então, através dos meus pensamentos, surge uma emoção, dessa emoção é que eu vou ter um comportamento, tá? Nem sempre os pensamentos eles são reais, viu? Mas muitas vezes a gente, né, eles fazem a gente acreditar que eles são reais, porque na nossa mente, né, a mente é algo assim, muito complexo e tem coisas que você começa a pensar, pensar, pensar e você tem certeza que é aquilo, quando na verdade é apenas uma montagem, né, da sua cabeça, dos seus pensamentos. E aí a gente pode, às vezes, perder o controle da nossa vida, porque a gente quer agir conforme os nossos pensamentos, tá? E são eles que acionam aí as emoções, e as emoções, como eu falei para vocês, acionam aí o nosso comportamento. Então, gente, o ciclo de pensar com o ciclo de sentir, ele começa a criar um estado de ser em nós, né? Em cada uma de nós. E assim nós podemos tomar a nossa própria criação. Tem um pensamento que é dito, né, por um autor chamado Henry Ford, que ele diz assim, ó, se você pensa que você pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque dentro de você é real, é verdadeiro. Então, existe um conceito de que um pensamento ele pode demorar até 4 segundos, tá? Para se tornar uma emoção. Ou seja, nós temos a oportunidade, então, de gerir os nossos pensamentos antes de ele se tornar aí uma emoção, porque você tem 4 segundos, é coisa rápida, mas você pode parar e pensar, espera aí, isso aqui é real ou é só imaginação da minha cabeça? Eu estou com medo disso, mas por que que eu estou com medo disso? Então é hora de você parar e pensar. Esses 4 segundos é o tempo, né, que você tem de gerir esse pensamento para você não ser levado a um comportamento baseado em uma emoção de medo, uma emoção de tristeza ou uma emoção de raiva. Então isso vale para as informações conscientes. Existem momentos aí em que a emoção ela surge antes mesmo de a gente pensar. Não tem coisas que acontecem com a gente que a gente faz, né? Ou a gente sente antes de a gente parar para pensar. São automáticas essas emoções, elas são instintivas, elas têm a função aí de nos proteger. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se você estiver no mar e você avistar um tubarão, o que que vai acontecer? Vai ligar dentro do seu cérebro um radar de ameaça. Dentro do nosso cérebro tem, né, bem no meiozinho, tem tipo uma amêndoazinha chamada de amígdala cerebral. Nós temos as amígdalas da garganta, né? Mas também nós temos uma amígdala dentro do nosso cérebro. E quando você está que seu pensamento entende que você está em ameaça, essa amígdala cerebral ela é ativada e ela, na verdade, ela é hiperativada e ela envia comandos para que aconteça uma descarga hormonal e aí nos traz um comportamento ou de luta, ou de fuga, ou de paralisação. E uma ação que muitas vezes é inconsciente, né? E é necessário e a gente precisa tomar ali naquele momento, e às vezes acontece em relação à situação um perigo de morte também. Por exemplo, se eu pedir para vocês agora, nesse momento, fechar os olhos de vocês, fechem os olhos de vocês agora, eu quero que vocês sintam aí, vocês numa cozinha, na casa de vocês mesmo. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar na mente de vocês, nesse pensamento de olhos fechados, vocês vão imaginar vocês indo na geladeira ou na cesta de frutas, pegando um limão. Eu acredito que todas aqui conhecem o limão, né? E aí você vai pegar esse limão no seu pensamento aí. Imagine você indo lá pegar o limão. Você pega esse limão, aperta ele um pouquinho na sua mão,
Sente o cheirinho desse limão. Depois que você fez isso, você vai levar até a pia. E lá na pia você vai pegar uma faca e você vai cortar esse limão ao meio, certo? E ao cortar ao meio esse limão, você vai pegar uma das bandas desse limão e vai espremer ele na sua boca. Você espreme todo aquele caldo daquela banda de limão na sua boca. Ó, eu tô falando aqui, eu quero saber de vocês. Qual foi a sensação que vocês sentiram agora, eu falando disso para vocês, dessa situação? Quem quer falar? Quem aí salivou enquanto eu estava falando? Teve alguém aí que salivou enquanto eu falava de você pegando limão, cortando limão, espremendo limão na boca? Teve alguém aí que salivou? Heloísa disse que salivou. Heloísa, enquanto eu estava falando para vocês, o meu cérebro foi imaginando. Jacira também salivou, Jacira? Eu também salivei enquanto eu estava falando com vocês, vocês acreditam? Então, olha como que é o nosso pensamento. Vocês estão vendo? É real o limão? Vocês saíram da aula, vocês foram lá na cozinha, pegaram esse limão, cortaram esse limão e espremeram ele mesmo na boca de vocês? Não, né? Foi só um pensamento, uma imagem que foi formada, e dessa imagem surgiu em vocês uma sensação, um sentimento, né? Que foi ali e ativou as pupilas degustatórias de vocês, onde vocês pudessem sentir aí a boca de vocês salivando. Deixa eu ver que apareceu aqui uma mensagem aqui na minha frente, não sei o que é. Vou ver se meu assistente me ajuda. Apareceu alguma coisa aqui, só um minutinho. Ah, é o tempo de reunião, gente, daqui do Zoom que está acabando. Então é isso, gente, para vocês terem uma noção que nem sempre os nossos pensamentos eles são reais, mas ele pode colocar em nós aí, formar na gente uma emoção e levar a gente a um certo comportamento. Por exemplo, a preocupação do e se isso acontecer? Quando a gente se preocupa demais, a gente imagina possibilidades negativas e a gente fica preso nessas imaginações disfuncionais. E qual é a consequência disso? É uma carga emocional dos hormônios do estresse e todos os sintomas gerados por eles. E aí, como que a gente evita isso? Nós evitamos isso, primeiro, compreendendo que o nosso foco, né, alimenta o pensamento. Então, se eu foco muito em uma coisa, eu estou alimentando aquilo. Se vier um pensamento de que eu estou sendo traída, por exemplo, se eu ficar dando força a esse pensamento, trazendo aí mais sugestões, mais foco, ou então se vier um pensamento sobre acidentes e eu começar a imaginar como seria esse acidente, o que poderia acontecer aí nesse acidente, então eu estarei potencializando os pensamentos com essas sugestões. E um pensamento, ele acaba se tornando um filme de terror na nossa cabeça. Você acaba conversando com o pensamento, e aí você... É isso, tá? Eu vou pedir se alguém tiver aí com os microfones ligados, desligar para não interromper aqui. Então, você sabe que o que potencializa o pensamento é o foco que você dá para ele. Então, você se identificar com o pensamento, acreditar nele, se dialogar com ele, é complicado, tá? Então, a questão é você perguntar para você mesmo, esse pensamento que eu estou tendo, ele é saudável? Ele é real? O que que eu ganho ao ficar presa nele? Aí, depois que você identifica o pensamento, né, que não é saudável, que não é real, em vez de negá-lo, você apenas observa e traz um novo pensamento. Uma estratégia que funciona muito comigo é que, quando vem um pensamento negativo, eu percebo ele, eu respiro profundamente e trago aí para a minha memória uma imagem de uma flor ou de uma música que eu gosto, uma frase, um versículo bíblico que me traz ânimo. E aí eu começo a falar aquelas palavras mentalmente, ou então cantando, né? Eu sempre gosto de cantar também.
se eu estiver num lugar propício. Mas se eu não estiver num lugar propício, que eu não posso cantar, e eu começo mentalmente falando um verso bíblico, uma frase que eu gosto, eu imagino uma flor. E quando você substitui, né, você coloca o seu foco nesse lugar, nessa nova imagem, e, consequentemente, o pensamento negativo ele se vai. E quanto mais você treina, melhor é para você. Precisa ser uma prática diária, tá, gente? Igual os princípios que eu estou colocando lá para vocês no grupo. Não é uma mudança de um dia para o outro, mas são práticas diárias que você vai formando pensamentos no seu cérebro, e esses pensamentos eles vão se tornando caminhos neurais. E esses caminhos neurais é que faz você formar o hábito e fazer aquilo depois, com o tempo, de forma automática, tá? E aí a gente, assim também com os pensamentos negativos. Quando você tem uma prática diária e constante, igual eu estou dando esse exemplo, de pensar numa flor, numa música que gosta, né? Num verso bíblico, numa mensagem, você aí está praticando isso de forma constante, vai formar um hábito. E aí você elimina aqueles hábitos mentais que não te faz bem, que te leva à ansiedade, que te leva à depressão, que te leva à síndrome do pânico. E outra informação importante é quando você pensar assim numa imagem positiva, você potencializar ali o foco naquela imagem, e aí você traz um diálogo para dentro de você, um diálogo interno, saudável. Quando você faz isso, você começa a sentir como se você estivesse naquela situação de verdade, igual eu fiz com vocês do limão. Fica algo gostoso de você sentir, você se vivencia naquela situação e a gente se sente muito melhor. Mas aí o que acontece? A gente faz isso, na maioria das vezes, com os pensamentos negativos. Tem uma facilidade, né, de se ver naquelas situações negativas. E quando é um pensamento bom, a gente sente dificuldade. O pensamento ele se torna mais poderoso quando ele é associado a uma emoção. A emoção ela serve como seladora e potencializa aí os pensamentos, tá? E uma informação importante é que o cérebro, a mente, ela não diferencia, igual eu falei para vocês, né? O real do virtual. Por isso eu dei o exemplo para vocês aí sobre o limão, tá? Você pensar numa experiência, você sentir que você está naquela experiência, o seu corpo vai sentir as mesmas sensações como se você estivesse na experiência real mesmo, tá? O corpo aí, ele vai liberando alguns hormônios que geram aquelas emoções da experiência real, enquanto você está ali apenas pensando ou lembrando delas. E aí a gente age, né, através dos pensamentos. Como eu falei, os pensamentos acionam as emoções e as emoções acionam aí os comportamentos. Então, tudo que você pensa e sente de forma intensa, de forma repetitiva, se torna aí uma realidade. Inclusive, tem um verso bíblico que diz assim, Provérbios 23:7, diz que é assim que, como você pensa na sua alma, assim você é. Então, a questão, gente, ela quais pensamentos, quais os sentimentos que você tem alimentado, né? Eles são coerentes com seus sonhos, com os objetivos que você tem. Se seu ciclo... A Ruth, né, levantou a mãozinha para falar. Ruth, quer falar? Pode ligar o microfone. Ruth está com a mãozinha levantada, porque quer falar, Ruth? Enquanto a Ruth não liga aí o microfone, eu vou falando para vocês. Então, gente, se seu ciclo de pensar e de sentir não vai te levar para aquilo que você está sonhando, para os seus objetivos, te levar em direção àquilo que você quer, então o que você precisa fazer? Tornar imediatamente um de seus propósitos e prioridade, né? E você aí procurar a sair desses pensamentos negativos e procurar aquilo que você realmente quer. Modifica aí os seus padrões de pensamentos para que mude os seus sentimentos, pensar em novas possibilidades, tá? Fazer aí com que o seu cérebro ative novas sequências de circuitaria. Só assim que você vai começar a planejar os seus novos comportamentos e atitudes que te levarão ao lugar que você deseja. Nós estamos lá no grupo. Se você colocar na sua cabeça, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você realmente não consegue, né? Porque vocês viram aqui o poder do pensamento. Agora, se vocês pensarem no que vocês querem alcançar em estar nesse grupo de autocuidado físico e emocional, a sua mente vai criar ali uma sequência de circuitaria de neurônios
que vai te levar a sentir uma emoção de alegria, de ânimo por você querer algo novo na sua vida, e isso te leva a novos comportamentos, tá? E uma coisa interessante que eu falei ontem sobre a mudança de ambientes, tá? A mudança de ambiente consiste aí também, não é só do ambiente, do lugar, mas uma nova mentalidade, uma nova consciência que surge aí a partir dos conhecimentos que vocês estão adquirindo. E muitos ambientes que a gente frequenta, muitas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente assiste, só faz nutrir dentro de nós aí a doença. Então, é por isso a necessidade de uma nova mentalidade, de novos conhecimentos, de um novo ambiente, tá? E também, principalmente, o seu ambiente interno. Porque o seu ambiente interno, ele é influenciado pelas suas percepções em relação às informações que você recebe do seu ambiente externo. Então, daí a importância de você fazer uma limpeza, tanto interna quanto externa do seu ambiente que você vive. É hora de você acolher, de você observar os seus pensamentos, tá? E aí você vai parar e pensar quais são os meus primeiros pensamentos do dia, né? Se passa a observar aí, né, que isso é muito importante. O que que você pensa sobre você? O que que você pensa sobre a sua família? O que que você pensa sobre o seu trabalho, sobre sua ocupação? O que que você pensa sobre prosperidade, sobre saúde? O que você pensa sobre relacionamentos? Então, são coisas que você pode observar a partir de agora, né? Porque o que você pensa Será? sobre relacionamentos, sobre aquilo fazer, levar a gente a comportamentos que não devem, tá bom, meninas?